fé cristã é acerca de uma pessoa, Jesus, o Cristo. Esta parece ser uma afirmação indisputável, mesmo para aqueles que não acreditam, certo? Quando as pessoas falam, aquela pessoa é cristã, está a dizer que acredita, que tem fé no Senhor Jesus. É por isso que a nossa fé é chamada de cristã, é por isso que nós somos chamados cristãos, porque seguimos o Cristo. Mas esta verdade que parece ser tão básica, pode, obviamente, dependendo da pessoa que a diz, significar uma miríade de coisas. Se perguntarmos, por exemplo, o que é que significa ser cristão? Ou, de uma forma mais concreta, o que é que significa, na prática, ser um discípulo de Jesus Cristo? Aí, como devem imaginar, as respostas serão múltiplas e muitas vezes contraditórias. Na carta que nós temos seguido e temos estudado, a carta de Paulo aos cristãos que viviam numa cidade chamada Colossos, antes dele responder a esta pergunta, o que é que significa ser cristão na prática, ele começa com uma outra, porque é necessário responder e perguntar quem é Cristo antes de podermos dizer o que é que significa seguir este Cristo. Quem é esta pessoa chamada Jesus, que nasceu, viveu e morreu na Palestina há cerca de 2000 anos? Porquê? Porque a nossa resposta a esta pergunta, quem é Jesus, vai determinar o que é que significa a palavra seguir a este Jesus, seguir a este Cristo. E por isso nós aprendemos com base no capítulo 1, versículos 13 a 20, e convido-vos a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, neste momento ainda capítulo 1, que nós já vimos, mas vamos apenas mencionar. Se lerem mais uma vez os versículos 13 a 20, é exatamente essa a preocupação de Paulo, é estabelecer, é lembrar aqueles cristãos quem é Jesus. E ele ensina-nos que Jesus é o próprio Deus feito homem, de que Jesus não foi um mero mestre religioso, Jesus não foi um mero guru, nem tampouco um mero modelo de conduta moral, mas também ao mesmo tempo vimos que, de acordo com o que a Bíblia ensina, Jesus foi muito mais do que um profeta. Jesus foi muito mais do que apenas um Deus menor. Ele é o Deus Criador. Vejam os versículos 16 e 17 do capítulo 1. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Vimos e aprendemos e fomos lembrados que, ao ter se tornado homem, Jesus é a imagem perfeita de Deus. Vejam o versículo 15. Diz-nos: o qual, falando sobre Jesus, é a imagem do Deus invisível. E para que não pensamos que é apenas uma imagem parcial, Paulo repete esta ideia no versículo 19, quando diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Isto significa que ele não apenas determina o que significa ser humano, porque ele é um perfeito exemplo do que significa ser humano. Os seres humanos, como lemos no livro de Gênesis, foram criados desta forma, foram criados à imagem de Deus. Mas aprendemos também que esta imagem foi desfigurada por causa da nossa desobediência. É isso que nós chamamos de pecado. Por causa do nosso pecado, a imagem perfeita que nós tínhamos de Deus em nós, a forma como nós fomos criados, foi desfigurada. Mas Jesus, contrariamente a nós, é esta imagem perfeita de Deus. É Ele e apenas nele que nós podemos saber verdadeiramente o que é que significa ser humano. Por isso afirmamos que Jesus é a medida de todas as coisas. Porque, como lemos, tudo foi criado por Ele e para Ele. É Ele que dá significado a todas as coisas. É nele que todas as coisas subsistem e existem. Todas as coisas neste mundo lhe pertencem por direito, porque Ele é o Criador de todas elas. E por isso também Jesus tem o direito de determinar o significado de todas as coisas. Vimos que, apesar de termos desobedecido a Deus e estarmos debaixo da sua justa condenação por causa do nosso pecado, este é o Evangelho.
que Deus se tornou homem para viver a vida perfeita que nós nunca conseguiríamos viver e para morrer, para pagar a culpa do nosso pecado. E é em Jesus e só nele que nós podemos ter uma nova vida, uma verdadeira identidade. Só em Jesus, neste perfeito ser humano que morreu por causa dos nossos pecados, podemos nós ser reconciliados com Deus. É isso que Paulo diz que aconteceu na vida daqueles cristãos. Em Jesus e pela fé em Jesus eles receberam uma nova vida. Vejam no final do capítulo 1, nos versículos 21 e 22. Este é o Evangelho que significa boas notícias, que chegou a eles. Diz-nos: a vós também que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Jesus fez o que nós nunca poderíamos fazer por nós próprios. Pela sua morte na cruz, ele pagou o preço da nossa culpa. Pela sua morte, ele reconciliou-nos com Deus. E ele fê-lo com um propósito. Notem o texto. Para sermos o quê? Final do versículo 22. Para sermos santos e irrepreensíveis e inculpáveis. É por isso, irmãos, que nós costumamos dizer que Deus aceita-nos como nós estamos, mas Ele não nos aceita para permanecermos como estamos. Deus recebe-nos pecadores como somos, mas Deus recebe-nos para nos dar uma nova vida. Jesus morreu para nos dar esta nova vida. A imagem da morte e da ressurreição de Jesus torna-se então o padrão para a nova vida que o cristão recebe. Os cristãos praticam o que nós chamamos o batismo. E batismo significa simplesmente imersão. Quando uma pessoa se arrepende e coloca a sua fé em Jesus, ela é batizada. E é por isso que muitas igrejas evangélicas, por exemplo, como esta, têm aquilo que nós chamamos um batistério. Quando alguém se converte, quando alguém se arrepende, coloca a sua fé em Jesus, num culto público, estas divisórias aqui saem, um alçapão aqui é aberto e uma pessoa é publicamente batizada, dando uma pública profissão da sua fé. E esse batismo significa o que nós lemos no capítulo 2 e versículo 12 da carta aos Colossenses. É esta imagem da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E diz-nos, sepultados com Ele no batismo, ou seja, morremos para a nossa vida anterior, nele também ressuscitaste. Como? Porque Deus nos aceitou, porque fizemos as coisas certas? É isso que o texto diz? Porque pelos nossos méritos Deus aceitou-nos porque somos superiores a outros? Não é isso que o texto diz, certo? Diz-nos assim, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. É pela fé que nós fomos salvos. O batismo é a imagem que Paulo usa então para simbolizar a nova vida que o crente tem pela fé e em união com Jesus. E é esta imagem que serve de modelo para as suas aplicações práticas. Paulo quer que os cristãos se lembrem que Jesus é, por um lado, excelente e perfeito, mas que é, por outro lado, também suficiente para a sua salvação. Que eles não precisam acrescentar mais nada para além do que Jesus já fez. Mas, ao mesmo tempo, Paulo quer lembrar aqueles cristãos que Jesus é o único Senhor das suas vidas. E é por isso que nós chamamos a Jesus o nosso Senhor e Salvador. Porque Ele é o único que pode determinar o significado das nossas vidas, só Ele pode determinar a forma como nós devemos viver. É por isso que Paulo começa as suas aplicações, em primeiro lugar mais gerais e depois hoje um pouco mais específicas. Vejam Colossenses 2:20. Paulo tinha falado, certo, acerca de quem Jesus é, que Ele é a medida de todas as coisas, Ele é o próprio Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele dá significado a todas as coisas. Depois diz que essa mesma fé, essa mesma ação e obra de Jesus chegou à vida daqueles cristãos e depois diz o que é que aconteceu neles. Fala sobre o batismo. Eles foram sepultados com Cristo
e foram ressuscitados com Cristo. Morreram para uma velha vida, foram ressuscitados para uma nova vida. E agora começa esta aplicação, utiliza a mesma imagem de morte e ressurreição. Colossenses 2:20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda ordenanças como se vivessem no mundo. Certo? Ou seja, se vocês já morreram para a vossa velha vida, isso tem que ter consequências práticas. Significa que vocês já não se sujeitam a certas coisas. Vocês já não vivem como viviam antes. E depois, como vimos a semana passada no versículo 1 do capítulo 3, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E então é a partir do versículo 5 deste capítulo que Paulo então dá exemplos concretos do que isto significa. Do que é que significa morrer para uma velha vida, o que é que significa a morte de uma velha pessoa e o que é que significa depois, vamos ver, tínhamos planeado ainda ver esta semana, mas decidi, à medida que fui preparando este sermão, de deixar então esta segunda parte a partir dos versículos 12 até ao 17 para a próxima semana. Portanto, hoje vamos nos centrar nos versículos 5 a 11, que é quando Paulo se foca mais concretamente naquilo que deve morrer. Qual é o velho homem que morre? Qual é a velha pessoa que morre? Vamos ler então dos versículos 1 até ao versículo 11, embora já tínhamos falado na semana passada sobre os primeiros 4 versículos, por uma questão de contexto. Vamos ler ainda a partir do versículo 1 e vamos ler até ao versículo 11. Diz-nos assim a palavra de Deus, Colossenses 3, 1 a 11. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. A estrutura deste texto é relativamente simples, irmãos. Vejam dos versículos 5 a 11. Paulo dá 2 exortações. A primeira no versículo 5 e a segunda no versículo 8. A primeira, mortificai os vossos membros, e número 2, despojai-vos também de tudo. E depois explica os porquês. Dá 2 listas que devem ser mortas, devem ser erradicadas da vida do cristão, e depois explica porquê. E esses são os 2 pontos da nossa pregação hoje. O primeiro ponto é o que deve morrer. O que deve morrer. Versículos 5 a 7. Vamos começar mais uma vez e ler mais uma vez o versículo 5. Notem o que a palavra de Deus diz. Mortificai, pois. Vejam o pois. É uma consequência, irmãos. Paulo já explicou o porquê. Paulo já explicou quem Jesus é. Paulo já explicou que o cristão morreu para uma nova vida e foi-lhe dada uma nova vida. Por isso tem consequências práticas. E Paulo diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Esta é a primeira lista de pecados, de desobediência, que devem ser erradicados. Esta lista, e a do versículo 8, notem isto, irmãos, não são para ser tomadas como exaustivas, como abrangendo todos os pecados possíveis e imagináveis, mas como símbolo de coisas que devem ser erradicadas como outras. Nesta primeira lista, embora é difícil, e devemos reconhecer que é difícil perceber nas vossas traduções,
todas estas palavras têm uma conotação sexual. E, portanto, Paulo está a fazer uma aplicação específica numa área de tentação. A impureza que Paulo fala é a impureza sexual na palavra original. O apetite desordenado não se refere no original, não se está a referir a gula, a comer demais, mas a desejos sexuais impróprios. A concupiscência, obviamente. E, finalmente, a única palavra que não tem necessariamente de ter, mas que neste contexto ganha esta conotação, é que a palavra avareza podia ser e deveria ser traduzida propriamente como cobiça. E, obviamente, para quem conheça o texto bíblico, esta palavra não tem necessariamente esta conotação, mas também pode ter os 10 mandamentos que acabamos de ler. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. É esta mesma palavra. Nesta lista, Paulo pressupõe que a sexualidade é uma coisa boa e que foi criada por Deus, mas que foi criada com um propósito. Hoje ouvimos repetidamente, diariamente, que cada um deve expressar a sua individualidade. Em especial as gerações mais novas ouvem slogans como: tens de ser sincero contigo mesmo, tens de ser autêntico, ser quem tu queres ou quem tu sentes que és. A ideia por detrás destes slogans é que as coisas que têm a ver com a nossa sexualidade e a chamada identidade de género são meras construções sociais retrógradas, de que Deus não existe e que por isso cada pessoa deve livrar-se dessas amarras e expressar a sua individualidade sem limites impostos por ninguém. Cada indivíduo é livre para buscar a sua identidade de acordo com os seus sentimentos e as suas intuições. Ouvimos isto repetidamente por vários canais. É por isso que nos dizem: tens de ser tu próprio, ser verdadeiro contigo mesmo, segue o teu coração, descobre quem tu és. É por isso que as tradições passadas, as várias religiões, os contratos sociais, são todas elas, sem exceção, vistas como restrições à liberdade individual. Todas elas impedimentos à felicidade, à autodeterminação, à expressão individual, de que todas estas coisas foram criadas com um único propósito: para controlar pessoas. E deixem-me dizer que, por um lado, Paulo concorda que nós não devemos ser controlados por nenhuma outra pessoa ou tradição humana. Já vimos isto. Mas, contrariamente ao pensamento secular, nós continuamos a afirmar que existe um Deus que criou todas as coisas e que criou todas as coisas com um propósito perfeito e bom. É comum as pessoas pensarem sobre a ética cristã como uma lista de nãos. Não, 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 não. Mas deixem-me propor que a ética cristã não é primeiramente uma lista de condenações. De que as condenações são apenas o reflexo da desfiguração do mundo ou da vida humana como Deus deseja. Na verdade, a ética cristã é positiva. E é positiva desta forma: existe um Deus que criou tudo para a sua glória e nós existimos para lhe dar glória. Esta é a ética cristã, numa pequena frase. Aplicado, por exemplo, ao casamento e ao relacionamento sexual, a Bíblia ensina que Deus criou o casamento entre o homem e a mulher como uma aliança inquebrável para representar o relacionamento entre Cristo e a sua Igreja. Isto é o que nós aprendemos na Palavra de Deus. A fé cristã acredita que o casamento é algo bom porque foi criado por Deus. Que o casamento foi criado também com um propósito e que por isso qualquer deturpação da boa e perfeita criação de Deus é por isso errada e condenada por esse Deus santo e justo que criou todas as coisas. É isso, mais uma vez, a que chamamos pecado, uma deturpação das coisas boas que Deus criou. Desta maneira, como já afirmámos até na nossa escola dominical, quando falámos sobre estas coisas, o casamento cristão é, em primeiro lugar, positivo, é um mandamento positivo. Afirmamos que é uma coisa boa, desejável, é um relacionamento, segundo as Escrituras, exclusivo entre um homem e uma mulher. É por isso que a Bíblia condena como deturpação desta imagem perfeita, condena o adultério, condena a poligamia e condena também a homossexualidade. Qualquer desfiguração ou deturpação daquilo que é o casamento perfeito e bom como Deus criou.
Aprendemos nas Escrituras que o casamento cristão é um contrato social, que o casamento na Bíblia não é apenas um relacionamento privado, mas sim uma aliança pública, como sempre foi. A Bíblia condena qualquer relacionamento sexual fora do casamento. A Bíblia condena aquilo que nós hoje chamamos de viver juntos ou uniões de facto. Irmãos, na Bíblia não existem uniões de facto. Existem casamentos, porque eles representam a aliança de Cristo e da sua Igreja. O casamento cristão é um relacionamento para a vida, nos planos perfeitos de Deus. É por isso que a Bíblia condena o divórcio, embora conceda exceções no caso de infidelidade muito grave. Mas porque este relacionamento representa o relacionamento entre Cristo e a Igreja, esta aliança inquebrável, os nossos casamentos também devem ser permanentes. É por isso que Paulo chama a estas coisas idolatria. O texto, na verdade, podia ser lido de duas formas. Idolatria pode se referir à última palavra, que nestas traduções diz avareza, nós podemos colocar cobiça, ou pode ser lido estas coisas são idolatria, falando sobre o grupo de pecados que Paulo acaba de mencionar. E parece-me que esta é a mais adequada. É que estas coisas são idolatria. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a cobiça. Já repararam esta ironia? É que apesar das pessoas falarem tanto de liberdade, apesar das pessoas falarem tanto de se verem livres de restrições para se expressarem a si mesmas, aquilo que as pessoas falham é reconhecer que aquilo a que chamam liberdade é a sua própria escravidão. As pessoas são escravas e dominadas pelos seus próprios desejos e paixões. Não se querem submeter a Deus, mas submetem-se às suas paixões. Não querem obedecer a Deus, mas submetem-se aos seus sentimentos, as quais passam a ser o seu Deus, o Deus que adoram, que seguem, mas que também exerce domínio sobre elas próprias. Estas paixões que exercem domínio e que são os mestres, que passam a ser os comandantes do navio da sua vida. As pessoas vivem para a satisfação das suas paixões, e esta é a grande ironia, é que não existe pessoa sem Deus. E se o nosso Deus não é o Deus verdadeiro, alguma coisa irá dominar a nossa vida. E neste caso, a ironia das ironias é que as pessoas passam a ser dominadas hoje em dia pelas suas paixões e pelos seus sentimentos. E, portanto, em vez de Jesus, os seus sentimentos passam a ser a medida de todas as coisas, às quais elas estão obrigadas a satisfazer. É por isso que a Bíblia chama estas coisas de idolatria. Porquê? Porque os ídolos da nossa vida não são apenas imagens materiais que se constroem, mas tudo aquilo que ocupa o espaço de Deus e exerce, por um lado, um espaço de adoração e, por outro lado, domínio nas nossas vidas. É isso que é um ídolo. É um falso Deus. É qualquer coisa que exerce domínio sobre as nossas vidas. É qualquer coisa a que nós nos submetemos e que domina as nossas vidas. A Bíblia fala sobre as consequências do pecado como algo terrível. Vejam o versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esta é uma verdade que nós precisamos, irmãos, ser lembrados diariamente. A palavra de Deus não mascara nem disfarça o significado do pecado e das suas consequências. O pecado é desobediência contra Deus. O significado daquilo que as pessoas chamam liberdade é pura rebelião. E este é um aviso sério a todos os que não são cristãos. Existe um Deus que nos criou e ao qual todos, sem exceção, prestaremos conta. Ele é um Deus perfeito e é um Deus justo. E como nenhum de nós é perfeito e justo, o pecado tem consequências, como a Bíblia ensina em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou porque todos pecaram e nenhum de nós consegue cumprir aqueles que são os padrões de um Deus perfeito, de um Deus santo. Mas Paulo pressupõe, notem, que a vida de pecado é uma realidade passada. Notem o versículo 7 e a forma como Paulo escreve. Ele escreve assim: nas quais também em outro tempo
andastes quando vivíeis nelas. Paulo não diz que alguns cristãos ainda vivem assim. Paulo assume que os cristãos já não vivem dessa forma. Por isso é que ele exorta mais uma vez. Vejam o versículo 8. Mas agora porquê? Porquê é que Paulo utiliza este agora? Porque noutro tempo andáveis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Esta é a segunda lista, a segunda sequência de pecados. Esta agora tem um foco específico no relacionamento pessoal com outros, em especial com os irmãos. Não mintais uns aos outros, tem a ver com o relacionamento entre os membros da igreja. É uma segunda lista de pecados que se manifesta especialmente nas nossas bocas, porque as palavras que saem da nossa boca têm um poder tremendo. Foi assim que Tiago, na sua carta, descreve, e ele fala várias vezes na sua carta, mas, por exemplo, ele descreve o poder que a língua tem. Lemos isto em Tiago 3, versículos 3 a 6. Ora, nós pomos um freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua. É um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Somos confrontados por isso nesta lista com o uso das nossas palavras. Quando a nossa língua está cheia de ira e cólera, com palavras que não servem para edificação, quando é utilizada para mentir em vez de dizer a verdade. Vêem, irmãos, é a própria palavra. Não fomos nós que inventámos a linguagem. A própria palavra que foi criada por Deus para servir como um bem para os outros, pode ser usada exatamente para o oposto daquilo que foi criada. Em vez de edificarmos os outros com as nossas palavras, podemos usar as nossas bocas para destruir, para denegrir, para ofender, para magoar, para mentir. Foi por isso que Paulo exortou aos Efésios, aos cristãos que viviam na cidade de Éfeso. Em Efésios 4:29 lemos: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Entendem, irmãos? Paulo não está a dizer que os cristãos só dizem coisas agradáveis. Não é isso que ele está a dizer. Está a dizer que o cristão utiliza a sua boca e as suas palavras para a edificação. E por vezes a edificação é necessário que haja correção. Às vezes, para a edificação, é necessário que a verdade seja dita. Mas qual é o propósito? Qual é o propósito que utilizamos as nossas palavras? Paulo finalmente dá-nos mais uma imagem. Vejam o versículo 9. Ele diz-nos assim: pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo. Porque é que devemos deitar fora aquelas coisas? Porque é que não devemos mais utilizar as nossas línguas da mesma forma, as nossas palavras? Porque é que nos devemos relacionar com os outros de forma diferente? Porque é que devemos nos comportar também de forma diferente? Paulo diz: porque nós temos um novo guarda-roupa. Nós vestimos-nos de uma nova forma. A metáfora é fácil de entender, tem a ver com o nosso dia-a-dia. Em Jesus recebemos uma nova vida e uma nova identidade. Por isso vestimos-nos de forma diferente, de acordo com a nova pessoa que somos. Retiramos as nossas roupas antigas e vestimos-nos com roupas apropriadas à nossa nova identidade. Na verdade, se os irmãos lerem o texto, a nossa velha identidade é que são as nossas roupas. Essa nossa velha identidade já não nos serve. Agora vestimos de uma nova identidade. A identidade que Jesus nos deu. A identidade de sermos filhos de Deus, reconciliados com Ele. Mais uma vez, quero que notem que Paulo assume que estas coisas acontecem na vida do cristão. Da mesma forma como podemos reconhecer uma árvore pelo seu fruto,
Podemos conhecer um cristão pela sua conduta, pela forma como ele vive. A definição de um cristão é esta, vejam o versículo 10. É alguém que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E é extremamente interessante este versículo, porque vejam como Paulo, mais uma vez, fala num só fôlego, num mesmo fôlego, sem falsas dicotomias, acerca do conhecimento e da conduta. Paulo acabou de dar 2 listas bem concretas de comportamentos que os cristãos não devem ter. Mas logo de seguida fala de quê? Que o cristão é alguém que quê? Que se renova para o conhecimento. O conhecimento de Deus e a obediência alimentam-se mutuamente. É algo que Paulo já tinha falado anteriormente. Vejam os versículos 9 e 10 do capítulo 1. Quando Paulo disse assim: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. E depois diz assim: e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que é que eles precisavam de conhecer? O conhecimento também tinha um propósito. Vejam o versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Entendem, irmãos? O nosso conhecimento de Deus, leva-nos a uma nova vida. Uma nova vida na qual nos despimos da nossa velha pessoa que já não nos serve. E revestimos-nos desta nova pessoa que pensa diferente, que vive de forma diferente. Porque agora conheceu Deus. É a mesma coisa que nós lemos em Colossenses 2:2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Cristo. A imagem de Deus que foi desfigurada na criação por causa do pecado. Só pode ser, segundo a palavra de Deus, renovada ou restaurada se Deus se revelar a nós. Só pode ser restaurada se nós conhecermos Deus verdadeiramente. Porquê? Porque nós não podemos ser transformados à imagem de alguém que nós não conhecemos. Certo? Li esta semana um jornalista conhecido num dos nossos maiores jornais de referência que falava acerca do seu Deus. E ele escrevia assim: o meu Deus não tem voz grossa, tem a que imagino. O meu Deus não me castiga, oferece-me liberdade. O meu Deus não me chantageia, acredita na responsabilidade. O meu Deus não me corta o desejo, recomenda-me uma canção. O meu Deus dança comigo quando eu danço sem par. O meu Deus tem humor, escuto e sei do que falo. O meu Deus está aqui, se me virar rápido ainda o vejo. O meu Deus é um pressentimento, uma promessa. É o bem e o mal. Sou eu nos piores dias. É esperança e virtude. O meu Deus acredita em mim. Com as palavras de um poeta, este jornalista fala de um Deus que não é mais do que uma imagem de si mesmo. Um Deus domesticado. Um reflexo de si mesmo e ao serviço dele mesmo. Porque nunca o confronta. Concorda sempre com ele. Mas vejam o que Paulo diz acerca de quem é cristão. Vejam o versículo 10 mais uma vez. Alguém que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Sabe o que é que isto significa, meus irmãos? É que o Deus da Bíblia não é uma criação nossa. Ele é o Criador e nós somos criação sua. O Deus da Bíblia não é uma imagem ou um reflexo nosso. Nós é que fomos criados à sua imagem. Por isso é que não é possível ter um encontro pessoal e conhecer o Deus verdadeiro como Ele é, sem que isso altere profundamente a nossa vida. Um encontro com Deus na pessoa do seu Filho Jesus resulta necessariamente numa nova vida, numa nova identidade, numa nova mundividência, numa nova conduta. O conhecimento de Deus é, por isso, eminentemente prático. A fé cristã não é apenas saber coisas acerca de Deus, que nós dizemos vagamente no nosso intelecto que acreditamos ou que aceitamos. A fé cristã é acerca de conhecer Deus pessoalmente.
Por isso a conclusão de Paulo no versículo 11. Isto é verdade para todos. Vejam, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Meus irmãos, Jesus é a razão da nossa vida. Foi Ele que nos reconciliou com Deus através do sacrifício na cruz. Jesus é a medida da nossa identidade. Foi Ele que nos deu uma nova vida. Somos o que somos em união com Cristo. Ele é a nossa identidade. Nós somos cristãos. Nós queremos ser como Jesus. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós somos dele. Ele é o nosso mestre. Nós seguimos-lo. Nós queremos agradá-lo. Nós estamos unidos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Ele não apenas nos deu uma nova vida, mas também nos deu uma nova família. Jesus não é apenas o propósito da nossa vida pessoal, mas também da nossa vida de igreja. Em suma, o que realmente importa é que Cristo seja tudo em todos os cristãos. É isto que Paulo diz. Esta é a nossa nova identidade. Este é o propósito da nossa salvação. Que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Vamos orar. Pai do céu, nós agradecemos-te pela nova vida que Tu nos deste. Agradecemos por tão grande salvação. Agradecemos porque bem sabemos o que o nosso pecado merecia. Mas agradecemos-te, ó Pai, porque o Teu Filho, através da sua morte, através daquela cruz sangrenta, pagou o preço, a culpa que era nossa. E por isso, ó Pai, nós somos Teus filhos e queremos viver para Ti. Ajuda-nos a despirmos-nos destas coisas que nos escravizavam, destas coisas que nos levavam à morte. Ajuda-nos a olhar para o Teu Filho e ver a sua beleza, a sua santidade, a sua perfeição, a sua excelência, mas também a sua suficiência. Que Ele seja a nossa referência e que o poder do Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus de entre os mortos, seja esse mesmo poder que nos dê a capacidade para viver uma nova vida, que nos dê a capacidade para mortificar os maus desejos, para vivermos uma vida de completa obediência a Ti. Este é o nosso desejo e pedimos-lo no nome do Senhor Jesus. Amém.